Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a blindagem utilizando uma guia de acrílico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a ganache, lembrando que ela tem que estar num ponto pastoso. Vou colocar ela somente no topo, vou colocar ali e espalhar, né, girando ali o nosso bolo. Vou colocar ela somente ali, tenta deixar o mais retinho possível, né? Aí sobra às vezes um pouquinho pro lado, eu espalho ali do lado, mas é só o topo, a gente só se preocupa com o topo por enquanto. A minha guia eu embrulho ela num plásticozinho, desses de saquinhos de freezer, né? Eu gosto muito de embrulhar nela, vou posicionar ela ali, dar uma olhadinha pra ver se não tá torto, se não tá desnivelado, se ela tá organizada ali com o bolo, né? Se ela tá centralizada certinho. E aí vou pegar a minha ganache e vou passando na lateral. Mais ou menos como o pedreiro passa aí a massa corrida na parede, tá? Tem que estar em ponto pastoso, porque facilita muito o trabalho. Então é uma ganache que descansou, né? Vou passando ali tudo. Posso colocar bastante quantidade porque eu vou retirar o excesso. E a guia vai fazer o quê? Ela vai permitir que eu tenha uma lateral uniforme. Dá pra gente fazer aí com tranquilidade, não corro o risco de ficar um lado mais grosso, um lado mais fino. Então ela facilita muito. Essa guia pode ser de acrílico, pode ser de isopor, pode ser de MDF. Eu já vi até às vezes a pessoa, não tô com dinheiro para investir, nada disso. Posso utilizar de papelão? Pode, desde que a gente forre ela, né? No caso da de papelão, você pode usar o plástico filme. Toma cuidado para não acontecer igual aconteceu comigo ali, que ela deu uma escorregadinha, tá? Então, para não acontecer isso, você pode embrulhar no plástico filme e depois passar no saquinho plástico. E aí, tá vendo que eu tô passando a espátula e aí embaixo ela alisou, em cima também. O meio ficou com alguns buracos. Então, eu vou pegar o restante da ganache, vou preencher essa parte do meio aí, essa parte central, com bastante ganache aí. Depois eu vou passar novamente a espátula para conseguir deixar lisinha. Para quem tá iniciando, esse método de passar a ganache, ela facilita muito, porque você tem a guia ali para te ajudar, você não precisa super saber alisar um bolo. Então, para quem tá começando, eu gosto muito de indicar essa guia. Vocês vão ver que a parte de cima também já sai bem retinha, facilita muito. Não corre o risco de ficar aquele bolo abaulado em cima. Então, eu já vou passando de novo a espátula, eu preenchi bastante, né, a parte do meio. E mesmo assim, ela ficou com alguns buraquinhos aí. Esses buraquinhos eu vou tentando preencher. Toda vez que eu passo a espátula na lateral, ela sempre retira o excesso, então fica um pouco na espátula. Aí, conforme eu vou passando, eu vou pressionando na lateral, que aí vai ajudando a cobrir esses buraquinhos. Alguns buraquinhos ficam aí sem cobrir, né? Mas não tem problema. Levo pra geladeira para ela endurecer e eu conseguir retirar a guia. Eu rasgo o saquinho e retiro a minha guia. Vocês estão vendo que ela ficou, né, com miolinho. Eu derreti mais um pouquinho o resto da ganache para ela ficar um pouco mais molinha. O meu bolo tá meio geladinho, então conforme eu pôr e for espalhando, ela vai endurecendo, não tem problema. Não é para esquentar demais, tá? Então eu coloquei, depositei em cima e aí eu vou espalhar como eu espalhei lá no início, certo? Ela vai escorrer um pouco pela lateral do bolo e aí é legal por quê? Porque esses buraquinhos que ficaram, eu consigo cobrir com essa ganache que sobrou aí. Então eu passo com a espátula de confeiteiro mesmo, mais ou menos assim, só para espalhar no bolo, que aí depois eu vou vir com a minha espátula raspadora. Essa espátula raspadora é muito importante, viu, pessoal? Pra gente utilizar ela, eu gosto muito, muito, muito. Eu gosto muito das de plástico. Tem as de metal também e tem as de acrílico. Eu gosto muito das de plástico e elas são bem baratinhas. Então eu vou com ela ali, vou passando na lateral do meu bolo. Ela faz o bolo ficar bem lisinho, facilita muito o nosso trabalho. Então eu vou raspando, aonde tem buraquinho, ó, eu vou depositando ali o que ficou grudado na espátula.
tá? E aí, a última passada, né? Quando eu vou fazer a última passada, eu deixo o bolo, a espátula, né? Mais lá na ponta e a minha mão, ela vai quase de encontro. E aí eu giro, dou uma girada só pra não ficar sobrando muito. Eu tô terminando aqui, vocês vão ver eu fazer isso. Fazer isso de girar bem, tá? E aí eu pego então a espátulazinha pequenininha, aquela de bico. Vou fazendo, pego o que sobrou ali na raspadora e vou fazendo os buraquinhos que faltam. Eu gosto muito dela também para dar esse acabamentinho, então essa espátulazinha é boa. Existem alguns kits na internet que são 3 espátulas pequenas. Esses kits também são muito legais e você acha por precinhos muito baratinhos aí. E elas vão te ajudar muito no acabamento dos bolos, ó. Pra gente cobrir os buraquinhos. Eu fico me sentindo uma pedreira quando eu tô fazendo essa parte, assim, como se eu estivesse passando massa corrida na parede. Eu já fiz isso quando era criança uma vez, então foi bem bacana. Então, terminei de cobrir os buraquinhos, passo uma última vez, ó, tá vendo que a minha mão deu a volta inteira no bolo? E aí eu venho com a espátulazinha pequenininha, faço o risquinho lá embaixo, ó, da parte do acabamento da base do bolo, passo na volta toda, só pra gente poder retirar ali. Venho, retiro esse excesso que ficou no prato, ó. Que isso daí facilita na hora de limpar o prato. É muito importante a gente sempre limpar antes de aplicar a pasta americana, porque senão essa parte aí suja, tá? Então, faço o acabamento em cima, vou só girando ali, ele vai empurrar a bordinha. Vou com a espátulazinha pequena. Essa espátula é uma beleza, eu gosto muito dela. Tem uma outra que é como se fosse uma mini espátula de confeiteiro, também é muito boa. Nesse vídeo eu não tô usando ela, mas essa aí de bico já faz um bom trabalho. Passo a espátula mais uma vez para retirar aí os excessos. E aí ficou uma bordinha aí. Essa bordinha, eu vou levar o bolo do jeitinho que tá aí pra geladeira, para essa bordinha endurecer. Endureceu, a gente vai pegar a espátulazinha de bico ou uma faquinha daquelas de legumes e vai cortar aí essa bordinha, ó. Sempre bem rente ao bolo. Retiro essa sobra de ganache que ficou aí. E aí tá bem alisadinho, bem bonitinho. Eu passo o dedinho ali no cantinho ali, na pontinha, pra dar um acabamentinho. E tá pronto nossa blindagem. Ficou perfeitinha e é só aplicar a pasta americana.